não é coisa pra pobre. Provavelmente você cresceu numa casa clássica dos anos 2000, de classe média baixa igual eu, onde tudo que entrava em casa tinha que ter uma função, tinha que cumprir uma função ali. O dinheiro era limitado, então o que entrava em casa era pra suprir uma necessidade. Resultado, a arte não entra nessa matemática. E quando você cresce nesse ambiente, vai ficando cada vez mais forte a ideia de que a arte não é coisa pra pobre. A arte é coisa de rico, de quem pode pagar por isso. Eu não posso, eu preciso comprar uma televisão. E hoje, trabalhando com arte há mais de 5 anos, isso fica escancarado pra mim. Porque um quadro que eu pinto hoje, eu não vendo por menos de R$ 2.500. Uma tatuagem média é por volta de 1.500, 2.000. E eu falo isso com toda a humildade do mundo, porque eu batalhei muito pra chegar aqui. Mas eu sei que isso não entra na realidade. Em A Distinção, Pierre Bourdieu vai falar pra gente como que a disposição de tentar, pelo menos, ter uma interpretação distanciada da obra de arte, ou seja, uma interpretação em que me interessa muito menos o horror do horrível, me interessa muito menos o desejo do desejável, me interessa muito menos ir ver Avengers oh meu Deus, olha, apareceu o herói. Isso interessa menos, mas o que interessa mais é o conteúdo que está ali aparecendo, independentemente do que ele for. Essa propensão está muito mais ligada às condições de existência que envolve um afastamento da necessidade. Esse tipo de aproximação da arte em que há um afastamento do sujeito que está ali vendo, da natureza do objeto que está sendo observado, um afastamento da função daquilo que está sendo observado, ou seja, uma tentativa estética de se aproximar de um jeito desinteressado e gratuito, isso só acontece quando se retira de jogo as necessidades econômicas da vida cotidiana do sujeito que está tentando apreciar a arte. E é óbvio que aqui, quando eu estou usando o Pierre Bourdieu para falar sobre esse assunto, a gente está falando de arte, cultura legitimada e, portanto, o que a gente está falando é de relação de poder. Tecnicamente, toda criança frente a uma obra de arte é um burguês. É um burguês no sentido de que não há uma aproximação com a necessidade econômica daquela que ao longo da vida, né, a gente vai entrando na vida e logo que a gente sai dessa primeira infância, a gente vai compreendendo, sendo socializado e compreendendo a ter uma relação com as coisas que necessariamente vai ser intermediada pela nossa posição em relação ao modo de produção, pela nossa condição de vida, pela nossa condição econômica. Pierre Bourdieu, inclusive, vai falar que quando acontece dessas coisas que são muito difíceis de acontecer, que é de repente uma pessoa, um filho de peão consegue entrar num círculo de alta cultura, necessariamente vai ter ali um olhar muito diferente daqueles que conseguem participar do jogo da cultura de maneira interessada. Vão perceber que esse filho de peão, ele tem uma aproximação que não é tão desinteressada. Ele tem uma aproximação que não joga o jogo da mesma maneira. E automaticamente este filho de peão, essa filha de peão, vai acabar sendo ali representada como a figurinha excêntrica fora do baralho. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Sabe aqueles vídeos onde você tem a mulher tradwife que vai dar curso de feminilidade para as burguesas ou para quem vai ser enganado achando que vai se tornar burguesa por fazer um curso? Sabe essas coisas? Pierre Bourdieu vai dizer que justamente numa estrutura familiar tradicional, em que você tem, numa família burguesa real, né, um homem que está inserido nos negócios da família e uma mulher que é parcialmente excluída dos negócios, vai caber muitas vezes a ela uma relação de desinteresse com o próprio jogo estético decorativo da casa, uma estética do próprio corpo, não do corpo de malhar, mais ou menos, não é exatamente disso, mas uma estética de si, uma estética do ser. Todos esses pequenos pontos, a decoração da casa, a maneira de se vestir, a maneira de se portar, são formas desinteressadas de praticar uma ludicidade estética com o próprio corpo e com o mundo. E é essa ludicidade estética que aos poucos vai constituindo o filho do burguês, a filha do burguês, a ter uma aproximação desinteressada da arte, porque a tua vida é inteira
afastada da necessidade econômica. É inteira feita dentro desses jogos de desinteresse. E é claro que aqui eu estou falando, né, não exatamente de burguesia em geral, mas de pedaços que têm alta concentração de capital cultural. É nessa lógica também que se percebe como que é muito comum, e aqui Legião Urbana, Capital Inicial, essas bandas do Distrito Federal, do rock do Distrito Federal, são um ótimo exemplo disso, né? São filhos de diplomatas que absorveram o rock e traduziram ele numa coisa estética, na medida em que esses filhos de diplomatas não têm acesso ao poder econômico que os pais construíram, que os pais têm, enfim, seja lá como conseguiram. A oposição ao mundo econômico burguês se faz numa cumplicidade a esse próprio mundo, na medida em que acontece justamente num distanciamento da necessidade e numa primazia da estética. É daí que, no miolo do punk rock, no Brasil, o que se vai ter nesse pessoal de Brasília é uma absorção do pós-punk, que é um momento de decadência da rebeldia punk. Essas oposições que eu tô falando, né, desinteressado, interessado, ter uma aproximação que é gratuita das coisas, né, não me interessa o conteúdo, mas me interessa que a obra de arte tá lá e eu vou me introduzir nesse grande movimento artístico para poder fazer uma ótima interpretação dele, etc. Essas oposições, elas são fabricadas justamente no miolo de uma burguesia que faz do campo artístico um campo autônomo e um campo onde é possível que se exerça poder dentro da sociedade. Ou seja, o desprendimento de um olhar que é puro, um olhar puro para a arte, um olhar que não é da arte assim, não é do tipo assim, né, gostei e não gostei. Não é sobre isso. É uma pureza das formas artísticas. É impossível desse olhar ser descolado de um afastamento das necessidades econômicas. O que não significa que você não pode, né, sei lá, desenvolver um olhar, fazer uma faculdade de história da arte, etc, etc, etc. Mas eu acho que deu para entender que o que eu estou falando aqui é sobre a constituição do sujeito em sociedade. O que eu estou falando aqui não é sobre um jeito ser melhor do que o outro, mas é como que esses diferentes jeitos, dentro das dinâmicas sociais de uma sociedade dividida como a nossa, vão funcionar para que se exerça poder. Vão funcionar para que se diga, olha só, aquela burguesia de alto acúmulo de capital cultural tem sangue azul, são mais nobres, muito mais inteligentes, eles têm o dom divino. Quanto maior, portanto, a distância que se tem da necessidade econômica, mais fácil é tornar a vida uma vida estilizada. E pelo amor de Deus, não tem nada a ver com esse papinho furado de performance, ai, performático, blá blá blá, tem nada a ver com isso. Mas tem muito mais a ver com um cinismo que é possível de se ter frente ao próprio papel social no momento em que se está desempenhando. Tudo bem?